E é interessante porque os coristas querem cantar aqui à frente todos, mas não pode todo mundo. É um número limitado, vocês viram a posição de cada um em relação ao outro, visa a segurança de todos e, infelizmente, nem todos podem. Então, a liderança do coral vai organizando aí uma forma de que, domingo após domingo, esses coristas possam ir se revezando e louvando ao Senhor, trazendo esses belos hinos. Eu estava com saudade. E vocês? Gente, isso é desde fevereiro, começo de março, né? Desde março que a gente não ouve, e graças a Deus pela vida dos irmãos. Eu esqueci de falar que sábado tem o Conexão Jovem, às 19 horas. Conexão Jovem. Tem família? Não, né? Só jovem. Só jovem. Conexão Jovem às 19 horas, transmissão aqui ao vivo, mas os jovens devem estar presentes, é um trabalho presencial para os jovens da igreja. Vai ter Conexão Família também, após o Conexão Jovem. Esse Conexão Família não é presencial. Coloque-se em pé comigo, por favor. A minha Bíblia está aberta no livro das Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, para a leitura a partir do verso 19. Lamentações de Jeremias 3, a partir do verso 19. As feridas da alma. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Vamos ler juntos o 25 e o 26. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Louvado seja o seu nome. Agradecemos, Pai eterno, por esta palavra tua, que ela visite os nossos corações, que o Senhor me dê da tua graça para pregar a tua palavra e graça aos meus irmãos para recebê-la. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Que injustiça é chamar Jeremias de o profeta chorão. Isso não está na Bíblia. Mas convencionou-se chamar Jeremias de o profeta chorão. Dá até uma conotação de que Jeremias era um homem fraco, era um homem que não tinha estrutura emocional suficiente para enfrentar os embates da vida, o que é um grande engano. Jeremias, irmãos, era um gigante numa floresta de anões espirituais. Jeremias é um dos grandes profetas do Velho Testamento. E é o profeta, seguramente, é o profeta que mais sofreu. O profeta que mais sofreu na história de Israel. Ele teve um ministério de 40 anos de ministério profético, sem fruto algum. Ou seja, ele pregava o que Deus o mandava pregar e as pessoas resistiam à mensagem dele. As pessoas se voltavam contra ele, as pessoas o perseguiam. Mas isso não quer dizer que ele tenha sido um profeta mal-sucedido, porque ser bem-sucedido não é necessariamente ter resultados, mas ser bem-sucedido quando se trata do ofício de um servo de Deus é fazer, é cumprir a vontade de Deus. Isso é ser bem-sucedido.
Há um outro profeta na Bíblia que Deus falou que ele pregaria, as pessoas não ouviriam aquilo que ele iria pregar, Ezequiel. E, no entanto, Ezequiel cumpriu seu ministério com fidelidade. Ministério bem-sucedido é ministério fiel a Deus. Isso é fidelidade e isso é ser bem-sucedido. Agora, o livro das Lamentações, que nós lemos aqui um trecho, é o livro mais doído da Bíblia. É impossível a uma pessoa que lê as Lamentações de Jeremias com o coração aberto e sintonizado com Deus, que não se emocione, que não sinta a dor do lamento daquele homem. Aquele homem lamenta, não é porque ele é fraco, não é porque ele não aguenta pressão, muito pelo contrário, mas é porque esse homem sobe às montanhas e ele contempla a desgraça, o opróbrio, a tragédia que se abatera sobre Jerusalém, como a cidade foi destruída, como o templo foi destruído, as casas, como pessoas foram assassinadas cruelmente, como havia pranto na cidade, porque os filhos haviam sido levados cativos. Era uma grande desolação que Jeremias contemplava, e por isso as suas lamentações. É interessante que o coração de Jeremias está tão ferido, tão amargurado, que ele chega, como Jó, a amaldiçoar o dia em que nasceu. No livro de Jeremias, capítulo 20, versículos de 14 a 18, especificamente o verso 14, Jeremias 20, diz assim: maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Isso aqui é expressão de um coração que está sofrendo intensa dor emocional, que está passando por um sentimento extremo de angústia. E ele vai expressar toda a sua tristeza nesses versos de 14 a 20, de 14 a 18 de Jeremias capítulo 20. A frustração desse homem era tão grande que ele chega a resistir à chamada dele, no mesmo capítulo 20 de Jeremias, versículos de 7 a 10. Ele tenta resistir a esse chamado, à sua vocação. Tamanha era a dificuldade em que ele se encontrava, como era difícil exercer o seu ministério profético. Esse homem que era oriundo de Anatote, os homens de Anatote, da sua terra natal, da sua cidade natal, queriam matá-lo. Jeremias capítulo 11, versículo 21. Esses homens diziam: não profetiza, hein? Não profetiza. Jeremias 11, verso 21. Não profetizeis no nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Era fácil? Um ministério desse? Então, entende-se por que os seus lamentos. No capítulo 12 do livro de Jeremias, versículo 6, seus próprios irmãos se voltam contra ele, versículo 6 de Jeremias 12, porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem deslealmente contigo. Que coisa triste. Ele escreveu a profecia que Deus lhe dera, registrou-a em rolos e foi entregar ao rei a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Jeremias 36, verso 23, que o rei toma aqueles rolos nas mãos e rasga a palavra de Deus. Imagine Jeremias pregando aqui e nós, ao ouvirmos a dura palavra, rasgarmos a Bíblia. O rei rasgou a Bíblia e queimou a palavra de Deus. Sem dúvida, o profeta que mais sofreu na história do Velho Testamento. Reis, sacerdotes, profetas, o povo como um todo o odiava.
o jogaram em um poço lamacento, não queriam vê-lo. Ele tinha que mandar o seu auxiliar, muitas vezes, levar a palavra de Deus, porque o povo não queria sequer ver o rosto de Jeremias. O que isso causa ao coração de uma pessoa assim? Tanto desprezo por Deus, pela palavra e pela própria pessoa. Sem dúvida, mágoas, ressentimentos, angústias, feridas profundas dentro da sua alma. Jeremias é o profeta mais ferido da história. Irmãos, para um ferimento na carne da gente, existe tratamento. Aí na minha infância, quando a gente se cortava, se machucava, se arranhava, eu tenho várias cicatrizes de guerra, graças a Deus eu tive infância. Andando na rua, correndo igual um louco com os meninos, jogando bola, brincando de tudo que é brincadeira, correndo pelo mato adentro, atrás de pipa que caía. Quando chegava em casa, com as feridas da guerra do dia, aí a mãe pegava aquele vidrinho de mertiolate, porque essa geração nova começou a desengrigolar quando o mertiolate parou de arder. Quando jogava aquele mertiolate, irmãos, era glória, aleluia, falava em línguas, de tanta dor. Mas resolvia. No outro dia, estava pronto para outra batalha, campal, com os meninos na rua. Mas e para a ferida da alma? E para a ferida do coração? E para a injustiça que a gente passa? E para as palavras duras que a gente ouve? E para a ingratidão que muitas vezes a gente sofre? E para aquela postura antagônica, grossa, contrária? E para aquela pessoa que amávamos e nos feriu, nos traiu, nos machucou, mertiolate não resolve. Essas feridas chegam a sangrar abertas por anos, por décadas. Pessoas sofrem, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma menstruação crônica que não parava, não passava, e ela sempre perdendo sangue e sofrendo os efeitos daquela hemorragia. Tem gente com hemorragia na alma, no coração, sofrendo, fraca, perdendo forças, perdendo ânimo, perdendo energias, perdendo a vontade de viver. Gente que vai morrendo um pouquinho, dia após dia. Quem aqui não teve algum tipo de ferida na alma? A você que nos acompanha pela internet. E se alguém disser, eu não tenho, não tive, não tenho, que Deus abençoe você. Mas eu quero lhe dizer com muito amor, que você não é invulnerável a isso. Que cedo ou tarde isso pode acontecer com você e certamente acontecerá. E eu sei que a maioria das pessoas já passou por esse tipo de experiência amarga. E é por isso que nós temos que atentar para a palavra de Deus. Amém. Porque quando Pedro estava se sentindo angustiado por ter traído Jesus, porque a negação é uma forma de traição, sim. Eu acredito que a diferença entre Pedro e Judas é que Judas se matou e Pedro não. Mas os dois casos são traição. É uma forma de traição. Um vendeu Jesus por 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo ruim de serviço. Era o preço de um escravo vil. E o outro traiu a Jesus
Inclusive em sua presença, registra Lucas, que Jesus ouve, presencia tudo aquilo, quando Pedro por 3 vezes disse, não, eu não o conheço, não sou eu não andava com ele. Praguejou, inclusive. E esse homem está naquela situação. Mas as mulheres chegam para encontrar os discípulos e dizem, ele ressuscitou, ele está vivo e ele marcou um encontro com vocês. Ele disse para nós, dize aos discípulos e a Pedro. Pedro, Jesus quer ter um encontro com você. E aquele encontro não foi para esmagar a cana quebrada, aquele encontro não foi para massacrar Pedro por sua atitude hedionda e pecaminosa, negar o Salvador do mundo, seu Senhor. Mas aquele encontro foi para restaurar a alma de Pedro, foi para curar o coração de Pedro, foi para levantar Pedro e deixá-lo em condições de pastorear as suas ovelhas. Irmãos, nessa noite eu tenho certeza que Deus vem ao nosso encontro, não para nos massacrar ou colocar o dedo nas nossas feridas e nos fazer agonizar, mas Deus vem ao nosso encontro para nos curar. Deus vem ao nosso encontro para nos levantar. Deus vem ao nosso encontro para nos restaurar. Deus vem ao nosso encontro porque Ele é aquele que restaura, que cura as feridas da alma. Agora, quais são essas feridas? Das muitas feridas que nós estamos expostos nessa vida, eu resumo em 2 categorias. Em primeiro lugar, as lembranças amargas. Olhe comigo o que Jeremias fala em Lamentações, no capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, versículo 1. Olhe como esse homem tem memórias amargas na sua mente. Eu sou aquele homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Eu sou testemunha. Olha os versos 15 e 16, por favor. Fartou-me de amarguras, embriagou-me de absinto, quebrou com cascalho os meus dentes, abriu-me na cinza. Tudo que esse homem testemunhou que aconteceu ao seu povo estava vivo na memória dele. E ele sofria por isso. Na cidade de Jerusalém, os corpos estendidos no chão, muitos que zombaram de Jeremias, muitos que resistiram à sua mensagem, estavam lá mortos, e Jeremias não tripudia sobre eles. Jeremias não dá graças a Deus pela morte daquelas pessoas. Jeremias lamenta, chora, se entristece e se amargura pelo que vê. Ele viu os corpos de familiares seus, aqueles que o rejeitaram da mesma forma. Viu aquelas pessoas mortas, e isso, gente, isso mexia com ele. Porque no fundo, o que ele sentia no coração por aquelas pessoas era amor. Ele viu, testemunhou a aflição de ver mães cozendo seus próprios filhos para comer, em função da fome derivada da miséria em que eles se encontravam por conta da invasão babilônica. Flávio Joséfos diz que eles esgotaram naqueles meses pós-invasão toda a comida. O historiador judeu Flávio Joséfos diz que depois que a comida acabou, eles começaram a caçar os ratos da cidade para comer. Foram 6 meses de cerco. 6 meses a cidade de Jerusalém cercada pelos exércitos babilônicos. Tudo acabou. Todo o mantimento acabou. E aí começaram a comer as crianças. Essas coisas estavam na mente, na memória de Jeremias. Essas coisas muito frescas na cabeça dele. E tem muita gente que me ouve nessa noite
que tem memórias amargas no seu coração, na sua mente, que estão muito vivas. É a história de um abuso na infância. É a história da traição de um cônjuge. É a história do abandono de alguém em quem essa pessoa confiou. É a história de uma injustiça sofrida, de uma palavra que foi dita injustamente. É a memória de uma difamação, de alguém que falou coisas que não eram justas acerca dessa pessoa. São memórias da perda de um filho, de um ente querido. E essa pessoa tem dificuldades em processar, em assimilar. Hoje eu tomei conhecimento de uma pessoa no Nordeste que perdeu a mãe, com quem tinha dificuldades, problemas. A pessoa partiu sem que o filho, acertasse as contas com a mãe, fizesse as pazes com a mãe. Esse tipo de coisa fica impregnada na alma e produz dor, sofrimento, toda sorte de sentimento destrutivo. É a memória, muitas vezes, de uma palavra de um pai e de uma mãe, porque a palavra de um pai e de uma mãe para um filho tem um peso extraordinário. Vagabunda! Você não vai dar certo para nada, rapaz. Você não tem jeito. Nós pais temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos para os nossos filhos. Esse negócio entra, se aloja e vira úlcera emocional. Tem gente que sofre até hoje com essas coisas que se alojaram na memória e que roubam o sono da pessoa nas madrugadas, que geram dores profundas, como em Jeremias, capítulo 3, verso 17. Jeremias diz, capítulo 3, 17, afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Não tinha nada de bom para lembrar. Mas o conjunto de dores que muitas vezes nós somos visitados pode ser representado não só pelas memórias amargas, mas também pelo desprezo gratuito. Capítulo 3 de Lamentações, verso 14. Jeremias diz, acompanhem comigo, fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Desprezo gratuito. Jeremias só estava cumprindo o seu papel como homem de Deus, como profeta de Deus. As pessoas o desprezaram por simples maldade, por completa dureza de coração, tornaram a coisa pessoal. O mensageiro não tem culpa da mensagem, mas eles tornaram isso pessoal e massacraram Jeremias. Grande problema, gente, do desprezo gratuito é que ele é um tiro na nossa dignidade. Isso que é uma das piores coisas que um ser humano pode impetrar a outro, o desprezo. Quem já se sentiu aqui desprezado de verdade por alguém sabe o que eu estou dizendo. E Jeremias se sentiu assim. Porque todos nós, irmãos, gostamos de ser respeitados. Não é verdade? Ninguém é obrigado a amar. Ninguém. Mas respeitar, todo mundo é obrigado. Não é verdade? Todo mundo é obrigado a respeitar. Eu devo respeito a vocês, vocês devem respeito a mim, o mundo deve respeito a nós e nós ao mundo. Respeito. Eu digo mundo, pessoas, seres humanos. Isso é obrigação. Mas o desprezo dói. E Jeremias disse, eu me tornei escárnio, zombaria para o meu povo,
para todo o meu povo. É o versículo que nós lemos. Ele era o prato do dia. E a canção de zombaria do povo era Jeremias. Lá vem, olha lá vem. Vai falar bobagem para nós. Vai para lá. Lá vem o louco de novo. Lá vem falando em nome de Deus. Que isso, os nossos outros profetas têm dito que não vai ter nada disso. O Egito vai nos salvar, hein? Quando o Egito se aliar a nós ou nós ao Egito, ele vai nos defender da Babilônia. Jeremias escreve no capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro. Que cobrem-se com uma cobertura que não é o meu espírito, diz o Senhor. Jeremias estava certo o tempo todo. Ele esqueceu-se das coisas boas. Irmãos, a gente não... Foi a minha mensagem de ontem à noite. Não vos lembrais. Nós não podemos esquecer do bem que Deus tem nos feito. Nós não podemos deixar que memórias amargas dominem o nosso coração. Pegue uma folha de papel, escreva as bênçãos, celebre as bênçãos. Há muitas bênçãos. Não fique nesse redemoinho repetitivo de memórias amargas, de lamento na vida, de ficar dizendo por que lá, por que ele, por que ela. Não vive em função disso, em nome de Jesus. Conte as bênçãos, conte-as quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma. Dize-as de uma vez, dize-as. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Celebre as bênçãos de Deus. Amém ou não, irmão? Amém. Agora, quais são as consequências das feridas da alma? O que essas feridas geram na vida da gente? Em primeiro lugar, feridas emocionais nos envelhecem antes do tempo. Capítulo 3, verso 4 de Lamentações. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou os meus ossos. O corpo da gente sofre os efeitos de memórias amargas, de desprezo gratuito, de feridas na alma. É um péssimo negócio. É gente amargurado e ferido. Envelhece mais cedo, o envelhecimento precoce, meu Deus do céu, que Deus nos livre disso. Que Jeremias diz é que aquela situação mexeu tanto com ele que ele envelheceu antes da hora. E o seu corpo começou a sentir os efeitos daquilo que estava no coração. Existem estudos clínicos, irmãos, muito sérios, que tentam identificar a origem de alguns cânceres. E já se sabe que alguns cânceres são resultados de problemas relacionais não resolvidos, de mágoa acumulada. Que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. Deus tenha misericórdia de nós. Aquilo se somatizou, a alma ferida adoece pessoas. Adoece. Problemas de pele, problemas estomacais, úlcera, gastrite, queda de cabelo. Essas coisas vão se somatizando, é aquilo que tem de dentro. Eu já tive isso. Diante da perda de uma ovelha que eu não consegui salvar de um afogamento, eu não me perdoava por isso. O ano de 1998, aconteceu em 97. Eu comecei a ter queda de cabelo, que na parte de trás começou a sair, os cabelos caíam, ficou um círculo aqui, um problema chamado alopécia areata. Eu fui à dermatologista, ela disse: o senhor faz o quê? Eu disse: eu sou pastor. Ela já foi pegando no receituário. Se vocês pastores guardam muita coisa, vocês, pastores, sofrem muito com o sofrimento dos outros. Eu já sei, eu não precisei contar nada para ela. Essas coisas se somatizam.
problema de culpa, de não se perdoar, perda de energia, perda de força, de ânimo. E essa velhice precoce atinge gente novo, viu? Essa velhice precoce, tem muito jovem com velhice precoce. O humor muda, o ânimo para a vida muda. Uma revolta que não se sabe de onde vem. A perda do senso de direção é outro resultado. Lamentações 3, versos 7 a 9. Leia comigo, por favor. Lamentações 3, versos 7 a 9. Cercou-me de uma sebe. É uma cerca com plantas, com galhos secos. Cercou-me de uma sebe e não posso sair. Agravou-me os meus grilhões, as minhas prisões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Esse homem estava se sentindo completamente sozinho, sem direção, sem rumo. Já se sentiu assim, perdido. O que eu faço do meu casamento? O que eu faço da minha vida profissional agora, nessa situação? O que eu faço com essa filha minha? Como é que eu lido com isso? Eu não sei, eu estou perdido. Eu falo, ela não me entende, ela fala, eu não entendo. O que eu faço? Pessoas feridas levando essa situação como podem, tentando equilibrar as coisas, e não trata, vai vivendo um dia por vez, não trata, não confronta, não busca ajuda, não pede ajuda, não ouve o que dizem que é para fazer. Vão fingindo que a dor não existe. O cara vai tomando aqueles remédios para a dor, vai tomando, vai fingindo. Eu me lembro que eu tive uma unha encravada, irmãos, morava na casa aqui da igreja ainda. Eu sofri por quase 1 ano com aquilo. Eu vinha dar aula aqui na EBD, se eu pisasse de um jeito torto, eu via anjos voando dentro da igreja, de dor. E eu sofri com isso. Tudo batia ali. Como diz na minha terra, magoava. Tudo. Aí um dia eu tomei coragem e fui numa podóloga. Aí cheguei, quando ela viu meu dedo, ela disse assim: "Nossa senhora, já aliás uma senhora muito bonita, toda, já uma senhora de uma idade bem avançada, mas muito bem maquiada, toda arrumadinha, toda gatinha." Eu fui com Márcia lá, tá? Fica tranquila. Ela olhou para mim e disse: "Meu filho, por que você está assim?" E eu explicava, e ela só conseguia perguntar: "Por que você está assim?" "Mas por que você está assim?" Eu dizia: "Não, é que é a minha unha." "Mas por que você já não veio aqui?" Ela pegou um alicate de unha enorme assim, e não vou dar detalhes, e jogou mertiolate depois. Porque mertiolate, mas não doeu, esse não é bom não. É bom aquele. Ela tirou aquele pedaço de unha encravada, eu senti. No outro dia minha unha tinha desinchado, eu voltei lá, que ela falou: "Vem aqui, vou colocar um negocinho aqui, um remedinho nesse algodão, e você..." Voltei só pelo carinho daquela vovó. Tem gente que está sofrendo com esse negócio há anos dentro da alma, e sofrendo com esse negócio. Jesus quer libertar essas pessoas. Outra consequência, a morte emocional. Lamentações 3, verso 6. "Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito." A compreensão da morte para um homem do Velho Testamento é muito diferente para um homem do Novo Testamento e para nós que conhecemos a Bíblia toda. A concepção de um homem no Velho Testamento para a morte era escuridão. Era entrar nas trevas.
Entrar no Sheol, na habitação das almas dos mortos, era de repente se ver envolto em trevas, ou seja, Jeremias se compara aos mortos, ele se sentia morto emocionalmente, separado da esperança, divorciado da esperança. Fisicamente vivo, mas emocionalmente morto. Sabe quando é que uma pessoa está emocionalmente morto? Quando ele perde a alegria. Perde a alegria. Perde a alegria de comer. Perde a alegria da família. Perde a alegria de sair de casa de manhã. Perde a alegria. A gente viva emocionalmente, pode estar o temporal. Ele diz assim, mas que bom, vai chover, a cantareira, nós estamos precisando de água. Mas a pessoa morta emocionalmente sai de casa um dia lindo, céu aberto, sem nuvens, aquele sol azul bonito do céu, e ele reclama do calor, mas que droga, eu tenho que sair de casa, nada está bom, nunca. É gente centrada na miséria, centrada na tristeza, com os olhos na amargura, na tragédia, na injustiça, no abandono. Nada presta, ninguém presta, não tem jeito. A vida é isso aí. É a música que Tim Maia escreveu num momento de extrema tristeza. Ele produzia muito em momentos de desilusão amorosa ou de extrema tristeza em função das drogas, quando passava o efeito. E ele escreve dizendo que nessa vida, uns nascem para sofrer, era o caso dele, enquanto o outro ri. Nessa vida, Deus nos quer sorrindo. Deus nos quer alegres, Deus nos quer confiantes. Amanhã é um outro dia, mas eu sei que Deus vai estar comigo amanhã. Desanime não. Como eu tenho dito sempre, morra vivendo. Mas não viva morrendo, não. Não viva morrendo. Porque viver morrendo é uma experiência que tem aqueles que carregam feridas na alma. Deixa eu concluir. Como sarar essas feridas? Como é que a gente cura isso? Eu prefiro dizer, como é que Deus pode curar isso na gente? Primeiro, lembre-se das misericórdias do Senhor. Vamos dizer isso juntos? Lembre-se das misericórdias do Senhor. É o verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Olhe para Deus. Ele é um Deus cheio de misericórdia. Até aqui ele só reclama, Jeremias só lamenta, abre o coração, expõe os porões da alma, os sepulcros que ele tinha dentro do seu coração. Ele rompe com isso para dizer, Deus é misericordioso. O doutor Aníbal Pereira dos Reis, ex-padre, homem de Deus, já está na glória com Cristo, afirmou em um de seus livros, há uma promessa de Deus para cada dia da nossa vida, sem repetir nenhuma, por 70 anos. E era o tempo de vida dele. As misericórdias do Senhor jamais acabam, irmãos, amém? Viver das misericórdias de Deus é um privilégio. Porque Deus nunca tem uma misericórdia requentada para os seus filhos. É sempre uma nova, a cada manhã. É um novo dia, uma nova misericórdia. Toda aparelhada para suprir as necessidades daquele dia. Os desafios daquele dia, os problemas daquele dia. E as misericórdias de sábado, de ontem, não servem mais. Nos servem a de hoje. E amanhã, a sós de segunda-feira de manhã, junto com o sol, novas misericórdias se renovarão para conosco e assim a cada manhã.
Olhe para Deus na tragédia, olhe para Deus na angústia. Foi a misericórdia de Deus que te trouxe aqui. A misericórdia de Deus nos sustentou nesse dia todo. E amanhã tem gente aqui já esquentando a cabeça, porque tem coisa para resolver, tem dificuldades para administrar, mas pode ter certeza que se você abrir os seus olhos, olhar para Deus, você vai lidar com todos esses desafios debaixo da misericórdia de Deus. Eu não quero outra coisa. Quando alguém diz, e aí, como é que está? E o crente diz, estou na misericórdia. Esse aí é feliz demais, porque ele vive das misericórdias que nos sustentam, e as misericórdias que nos sustentam são as misericórdias do Senhor. Segundo lugar, lembre-se não só das misericórdias, mas lembre-se da fidelidade do Senhor. Versículo 23. De Lamentações 3. A palavra de Deus diz, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu. Bendito Deus, grande é tua fidelidade. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus não falhará. Deus não esquecerá de nós. A Bíblia diz que Ele é fiel e que Ele concorda consigo mesmo. Deus não se contradiz. Deus diz, eu estou com você, eu sou contigo, eu vou te ajudar, fica firme, confia em mim, as minhas misericórdias estão disponíveis para você, então agarre-se a elas e viva dia após dia dessas misericórdias. Eu estou nessa, e você? Eu estou agarrado nas misericórdias de Deus, eu não solto. E aí o dia nasce, opa, essa não serve mais, eu me agarro à do dia. A dos desafios daquele dia. Porque nosso Deus é fiel. Em terceiro e último lugar, para curar feridas da alma, não só lembre das misericórdias e da fidelidade, mas aprenda a esperar no Senhor. Eu vou encerrar, verso 24 a 26. A palavra de Deus diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele. Bom para a alma, que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. 3 vezes nesse capítulo, Jeremias diz, bom é esperar no Senhor. Vamos dizer juntos? Bom é esperar no Senhor. Espere no Senhor. Hoje eu estou aqui para te dizer isso. Espere no Senhor, viu? Espere no Senhor. Você não tem o que fazer? Você não tem solução? Você não tem como administrar isso? Espere no Senhor. Põe isso nas mãos de Deus e espere, porque Deus vai dar a solução. Deus vai dar a resposta. Deus vai dar a saída. Portanto, espera. E esperar em Deus é a prova de que nós confiamos nele. Esse é o processo de cura. Espere em Deus. Porque essas coisas vêm de tanto tempo e elas não somem da noite para o dia. É um processo que Deus vai trabalhando para curar feridas da nossa alma. Debaixo da misericórdia, da fidelidade e da esperança no Senhor. Que seja assim para a glória do Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu sei que enquanto eu estava falando, Deus não falou só comigo. Deus falou também com muita gente aqui. Com muita gente pela internet, que ouviu essa palavra. E Deus quer isso, gente. Agarremo-nos à sua misericórdia, confiemos na sua fidelidade e esperemos no seu poder.
Há alguém aqui que pode dizer, pastor, eu preciso de oração hoje à noite. Deus sabe. Amém. Amém. Quantas mãos, louvado seja Deus. No coral. Amém. Amém. Eu não quero ficar sangrando na alma. Eu quero ficar doente. Eu quero que o Senhor Deus me cure hoje. Mais alguém assim? Na galeria tem pessoas, amém. Aqui embaixo, amém. Na galeria tem pessoas assim. Glória a Deus. Eu vou pedir a você que se coloque em pé, por favor. E que em atitude de oração e com o Espírito